Eu aposto que você já viu pessoas reclamando na internet que a conta de luz veio alta, que elas têm uma suspeita que está cobrando imposto a mais, que a iluminação pública está muito cara e que tem alguma coisa de errado. Você mesmo também já deve ter olhado sua fatura de energia elétrica alguma vez e pensado, será que é tudo isso mesmo de iluminação pública? Será que está certo isso aqui mesmo de imposto? E para responder isso eu vou fazer duas super aulas sobre fatura de energia elétrica. Eu vou explicar tudo. Desde como ela é medida, quanto que você paga de energia, quanto você paga de outras coisas, sistema de bandeira, o que tem de imposto ou não, iluminação pública e também a diferença de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Varia de uma cidade para outra. Então esse primeiro vídeo vai ser toda a parte explicativa e amanhã, no segundo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios, beleza? Então vamos começar direto aqui. Como é cobrada a energia elétrica? Tudo começa na Resolução Normativa número 414. É ela que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. Afinal, o setor é regulado, então existe todo aqui um normativo referente a isso, né? Cada um sai fazendo de um jeito, cada concessionária faz de um jeito, não. Tá tudo explicadinho aqui. E nela eu tenho dois grupos de consumidores, dois principais grupos. Um é o grupo A, que são consumidores com tensão superior a 2.300 volts, que recebem a tarifa do tipo binômia, e o consumidor do grupo B, que ele recebe em tensão inferior a 2.300 volts e recebe a tarifação monômia. Aí nessa altura você já vai estar falando assim, não estou entendendo nada, o que é tarifa monômia, binômia? Não, calma, vamos explicar com calma, ok? O grupo B é quem recebe o seu 110, 220 direto do poste. Então, todas as casas praticamente do Brasil são grupo B. Pequenos comércios, pequena lojinha, pequeno supermercado, são grupo B. Se você recebe direto do poste, lá vem o fio do poste, passa no seu relógio e 110, 220 lá direto na sua casa, você é um grupo B. Agora, se você já tem um restaurante de grande porte, uma padaria de grande porte, um galpão de grande porte, tem aquele transformador na entrada, lá você é um grupo A, porque você recebe em alta tensão, acima de 2.300 volts. Aí existe outro sistema que é o grupo A, outros tipos de tarifa. Outro dia, quem sabe, a gente faz um vídeo só sobre o grupo A. Mas o foco aqui hoje é grupo B, que é você na sua casa, o seu pequeno comércio, o seu pequeno restaurante, seu pequeno barzinho. É isso daí, tá ok? Então, grupo B é quem recebe direto em baixa tensão, ok? E lá dentro do grupo B, na verdade, existem algumas divisões, ok? Então B1 é residencial, que pode ser baixa renda ou normal, e tem alguns outros tipos. B2 é rural, que pode ser cooperativa, irrigação, tem outros tipos lá. B3, que são indústrias, comércios e outros. E B4, que é iluminação pública. Existe uma pequena diferença entre elas, algumas têm uma tarifinha um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas quase sempre é o mesmo formato, o mesmo jeitão. Se você tem dúvida do tipo de consumidor que você é só procurar lá na sua fatura de energia elétrica, lá na sua conta de luz. Lá, às vezes, no começo dela ou embaixo, tem falando consumidor tipo B1, residencial, monofásico, ou às vezes tá lá B1 convencional, sabe? Então tá lá na sua fatura de energia elétrica explicado o grupo que você é. E sobre a tarifa monômia que eu disse lá no slide anterior, o que é isso? Nada mais é que você vai ser cobrado e você vai pagar o seu consumo de energia ativa, o seu quilowatt-hora, o famoso quilowatt-hora que você já deve ter escutado alguma vez aí, certo? Ok, aí você vai pensar assim, eu conheço watts, o meu chuveiro é 5.500 watts, o meu ferro de passar roupa é 1.000 watts. Quilowatt-hora, de onde eu acho isso? Então vamos explicar agora a diferença de potência e consumo, ok? Potência nada mais é do que o quanto de trabalho um aparelho consegue realizar ou absorver por um determinado tempo. Essa é a definição bonita dela. Então pensa assim, uma lâmpada tem 9 watts de potência, um chuveiro tem 5.500 watts de potência, um micro-ondas lá 1.100 watts de potência. É o quanto de potência que aquele aparelho consegue realizar, converter, algo do tipo. Ok? E já passando para vocês aqui a dica, quilowatt nada mais é do que watt dividido por 1.000. A gente vai usar esse conceito bastante daqui para frente, ok? Então, 1.000 watts, na verdade, é 1 kW. 2.200 watts são 2,2 kW. 350 watts é 0,35 kW e assim por diante. Agora a gente vai falar de consumo. O consumo nada mais é do que o valor de potência do aparelho multiplicado pelo tempo que ele fica ligado, pelo tempo que ele está em funcionamento.
Por exemplo, pensa na lâmpada LED de 9 watts de potência. Se você deixar ela ligada por 10 horas, o seu consumo de energia é 9 vezes 10, ou seja, 90 watt-hora. Oh, mas espera aí, é quilowatt-hora que falou lá. Então calma, pega o watt-hora e divide por 1000. 90 watt-hora dividido por 1000, 0,09 kWh. O chuveiro, mesmo exemplo, 5.500 watts de potência. Pensa em 2 banhos de 10 minutos, então 20 minutos no total. Só que eu preciso fazer em hora isso, então 20 minutos dividido por 60, que eu vou achar 0,333 horas. Multiplicado por 5,5, que é quilowatt, me dá 1,83 kWh, entendeu? Então a diferença da potência do aparelho e consumo do quilowatt-hora é só o tempo que aquele aparelho vai ficar ligado, beleza? Explicadinho? E já adiantando, né, pessoal? Qualquer tipo de dúvida, põe aqui nos comentários que eu vou responder. Já informa de que cidade que você é, de que estado você é, para facilitar a resposta, beleza? Vamos continuar aqui. E por falar em consumo, eu preciso medir ele, certo? Então você tem um medidor de energia elétrica, que é o famoso relógio. Por que chama relógio, né? O pessoal apelidou porque os antigos eletromecânicos tinham lá os ponteirinhos dele, né? Hoje em dia a gente já tem os digitais, ok? São esses caras aqui que vão medir o quanto eu gastei de energia. Mas como que é feito exatamente isso? Obviamente, todo mundo já imagina, é uma cobrança mensal, certo? Todo mês vem a conta. Só que tem um truquezinho aí. Na verdade, o ciclo pode variar entre 27 e 33 dias. Então, por isso que às vezes a conta de um mês vem um pouquinho mais cara, porque ela foi, por exemplo, com 32 dias. E a conta do mês anterior, às vezes, foi faturada em 27 dias, então pode ter essas diferencinhas, ok? Mas é normal, é dentro da 414, tá falando lá que é isso, beleza? Então, como que vai ser faturado o meu mês? É a leitura atual do meu relógio, menos a leitura do meu período anterior, multiplicado por um fator de multiplicação. Esse fator de multiplicação, gente, é quase sempre 1, não precisa se preocupar com ele agora, beleza? Então vamos continuar no nosso exemplo. No dia 13/11 de 2021, passaram lá na minha casa e leram o relógio 12.723. E no mês anterior, o relógio tinha marcado 12.584. Então, quanto que eu consumi nesse meu período? Quanto que vai ser cobrado nesse mês? 139 kWh. Um menos o outro, vezes 1, que é o fator de multiplicação, 139 kWh. Aí você vai falar assim, mas onde eu acho isso? Onde eu acho o fator de multiplicação? E se ele não for 1? Não sei... Calma, pera. Tá tudo na sua conta de energia, beleza? Se você pegar lá a sua fatura de energia elétrica, né, a famosa conta de luz, tem lá a leitura do mês anterior, a leitura do mês atual e o fator de multiplicação do seu relógio. O fator de multiplicação é algo do seu relógio, ok? Se você olhar no relógio, às vezes está até escrito nele também. Mas os digitais quase sempre são 1, os de baixa potência residencial quase sempre são 1, mesmo os eletromecânicos antigos, beleza? Então eu sei que eu gastei 139 kWh nesse exemplo nosso, que eu vou usar esse exemplo para amanhã também, tá? De 139. Mas e o que eu vou pagar por isso? O que vai ser cobrado de mim em relação a esses 139? Eu tenho duas coisas principais, que são as tarifas e as taxas e impostos, obviamente, né, gente? Tá no Brasil, então tá lá os impostos, como sempre. De tarifa, eu pago a TE, a TUSD, que é chamada de TUSD, e bandeira tarifária, que todo mundo já ouviu falar. E de taxas e impostos, eu pago PIS/PASEP, COFINS, ICMS e CIP ou COSIP, que é a tarifa de iluminação, essas duas últimas. Tem cidade que chama de um jeito, tem cidade que chama de outro. Eu não estou entendendo nada, esse monte de sigla, esse monte de letra, eu não quero saber isso, eu quero saber quanto que eu vou pagar. Não, peraí, calma, é fácil, eu vou explicar uma por uma agora, você vai ver que é tranquilo de entender. Vamos começar com as tarifas. Eu tenho lá a TE, que é a tarifa de energia, que é alguns centavos a cada quilowatt-hora que eu consumi, que você está falando sobre o pagamento da energia em si. A TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que também é alguns centavos a cada quilowatt que você gasta, que é referente à utilização do sistema de distribuição. Essas duas, a TE e TUSD, elas variam de cada estado e cada concessionária, beleza? Até 1993, essas tarifas eram únicas para o Brasil inteiro, só que você deve imaginar que isso não funciona bem, porque cada região opera de um jeito, cada região tem um tipo de usina, uma distribuição maior ou menor. Então, desde 93 tem essa separação de cada estado e cada concessionária, beleza? Um exemplo para você saber o que é TE e TUSD. Pensa assim,
Você vai pegar seu carro para fazer uma viagem, você vai sair de Brasília para Minas Gerais, certo? Você vai fazer o quê? Você vai abastecer seu carro. Você vai pôr gasolina. Gasolina é a energia do carro, certo? Aí você também vai pegar uma estrada até chegar lá onde você quer. E para usar a estrada, o que você tem que fazer? Você passa em pedágio, você paga o pedágio. A energia aqui, a TE, a TUSD, é a mesma coisa. A TE é a gasolina que você paga, você usou, é a potência lá do seu carro, a energia que você gastou. A TUSD é como se fosse o pedágio do sistema elétrico. Porque você está usando todas as torres de distribuição, os postes da rua, todo o cabeamento até chegar na sua casa. Então tem manutenção, tem expansão, você tem que pagar essa estrutura do mesmo jeito que é feito com um pedágio na estrada, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí TE e TUSD. E onde eu vou achar o valor de TE e TUSD? É bem tranquilo, você pode procurar no site da concessionária que atende você, sempre tem uma abinha lá, tarifas, tributos, que está lá explicadinho os valores, ou na sua própria fatura, às vezes ela vem ali, nesse mês foi considerado esse valor. Então você pode procurar nessas duas fontes. Aí depois eu tenho as bandeiras tarifárias, que vocês também já devem conhecer, bandeira verde, amarela, vermelha e agora escassez hídrica. Por quê? Ela é um valor que adiciona, que soma na taxa de energia, porque são períodos que a energia fica mais cara para se produzir. Agora, com escassez hídrica, tem que pôr mais termoelétrica. Só que a energia da termoelétrica é mais cara, então você tem que subir a TE. Para não ter que mexer na TE toda vez, foi criada a bandeira para somar um valor nela, beleza? A gente vai explicar um pouquinho mais aqui cada uma agora. Vamos lá. Um exemplo agora sobre TE e TUSD nas modalidades B1 convencional residencial e B3 convencional. Pelo menos nessas concessionárias que eu pesquisei, é a mesma tarifa para as duas, ok? Então, Enel no Ceará, Light Rio de Janeiro, CEMIG Minas, CPFL Paulista São Paulo e Celesc Santa Catarina. Você vê que varia bastante a TE e a TUSD. E tem lugar que a TUSD é mais barata que a TE, tem lugar que a TE é mais barata que a TUSD. Isso daí varia conforme o reajuste necessário para cada concessionária, para cada estado. Que nem eu já disse, daqui é reajustado de tempos em tempos. Mas aqui um exemplo para vocês terem noção do quanto que é o valor da TE e da TUSD a cada quilowatt que você gastou. E depois eu tenho as bandeiras tarifárias que vocês também já devem conhecer, que é a verde, amarela, vermelha nível 1, vermelho nível 2 e agora a escassez hídrica. Em alguns lugares ela vem anotada como reais por quilowatt e em algumas reportagens elas saem como reais a cada 100 kW. Isso confunde um pouco as pessoas. É a mesma coisa, tá? Por exemplo, escassez hídrica. Ou ela é 0,142 reais a cada quilowatt, ou R$ 14,20 a cada 100 kW. É só você pegar e dividir por 100, é a mesma coisa. Então esse daqui é uma tarifa que é somada à TE para compensar os maiores custos de geração em certos períodos do ano. Agora que eu terminei as 3 caixinhas de tarifa, eu vou falar sobre impostos. Eu tenho PIS/PASEP e COFINS. Os dois são impostos federais, ok? O PIS/PASEP varia até 1,65% no máximo e o COFINS até 7,6%. E todo mês isso muda, ok? Então eu peguei um exemplo aqui, se eu não me engano é de outubro ou novembro de 2021, dessas concessionárias aqui, Copel Paraná, CPFL Paulista e EDP Espírito Santo, com aí os valores de PIS/COFINS, ok? Então cada concessionária também tem um valor, cada estado muda um pouquinho e todo mês é reajustado. Então você tem que conferir isso daqui. E do mesmo jeito que eu falei da TE e TUSD, você pode procurar as informações de PIS e COFINS no site da sua concessionária, numa aba específica lá de taxas e tarifas, ou também vem escrito lá na sua fatura de energia quanto veio daquele mês desses dois impostos. O próximo imposto é o ICMS, que diferente do PIS e COFINS não é federal. O ICMS é um tributo estadual, ou seja, cada estado faz de um jeito e cobra um valor diferente do outro. Por isso que tem estado que a conta de energia fica um pouco mais barata que outra. Não é só por isso, mas também por isso. E o maior que eu vi aqui foi de 32%. Dois exemplos, a residencial convencional em São Paulo, ela é 0% de ICMS até 90 kWh. De 91 a 200 você paga 12% e acima de 200 você paga 25%. Já no Maranhão, de 0 a 50 kWh de consumo você paga 0 de imposto, 51 a 100 você paga 18%, 101 a 500 você vai pagar 20% de imposto e maior que 500, 29% de ICMS. O ICMS também varia conforme a categoria, beleza? Então, um B1 convencional residencial é desse jeito que eu mostrei aqui nos exemplos, só que às vezes um B3
é outro jeito, outra tarifa, então tem que conferir também. Onde que eu acho essa informação? No site da sua concessionária de energia. Você vai achar lá e na sua fatura também está lá quanto você pagou naquele mês de ICMS, beleza? E o último imposto ou tributo é a CIP ou COSIP. Diferente do ICMS, isso daqui é um tributo municipal. Ou seja, cada cidade faz de um jeito. Inclusive tem cidade que chama CIP e tem cidade que chama COSIP. É a famosa tarifa de iluminação pública. Por exemplo, Vitória no Espírito Santo. Lá é por faixa de consumo. Então, de 0 a 50 kW você paga 0 de CIP. 51 a 70 kWh de consumo, você vai pagar R$ 3,23. De 71 a 100 kWh, você paga R$ 4,84 e assim por diante, tem uma tabela lá. Já em Taubaté, São Paulo, é diferente o jeito de calcular. É assim, ó, de 0 a 10 mil kWh de consumo, você paga 7,5% de CIP. E acima de 10 mil, você paga 10%. Mas 7,5% e 10% do quê? Lá em Taubaté, São Paulo, é assim. É a tarifa, por exemplo, 7,5%, vezes a quantidade de kWh que você consumiu, vezes a tarifa B4. Só que tem cidades que é diferente essa conta aqui também. Então você tem que conferir como é feito isso. Onde eu encontro isso? No site da concessionária tem. Se não tiver, você tem que procurar aí nas leis municipais da sua cidade. Então você acha esse tipo de informação também. Ah, tá muito complicado, não tô entendendo nada, afinal, quanto que eu vou pagar aqui? Calma, pessoal, vamos juntar tudo isso agora e vocês vão ver que não é difícil, tá joia? Então vamos lá. O valor que vai vir lá no seu boleto é o quê? É o seu consumo em kWh multiplicado pela soma do TE, TUSD e bandeira. Tudo isso dividido por 1 menos ICMS, esse valor, multiplicado por 1 menos PIS menos COFINS. E tudo isso no final somado a CIP. Esse formato do cálculo de imposto mudou recentemente. Existia alguns anos já que estava rolando no STF uma questão de mudar ou não, e nos últimos meses aí passou a ser usado essa maneira, tá? Antigamente era uma outra forma, e dessa forma aqui fica um pouquinho mais barata a conta. Mas não é muita coisa também não. Mas se você for olhar suas contas antigas, não vai bater esse valor, tá? É de uns 2 meses ou 3 meses pra cá que é desse jeito novo. E alguém aí deve ter percebido que essa forma de calcular o imposto aqui, na verdade, é o famoso imposto por dentro, né? Ele incide sobre ele mesmo. Acaba ficando um pouco mais caro, mas não é exclusivo aqui da energia elétrica, tá? Outros serviços e materiais e produtos aí também é calculado desse jeito aqui. Não é questão da concessionária, tá bom, pessoal? Como a gente já viu, é questão federal, estadual, municipal, tá bom? E como a aula tá ficando muito grande, eu vou terminar ela por aqui e amanhã a gente vai fazer os exemplos, tá bom? A gente vai usar tudo isso daqui que mostramos aqui para fazer alguns exemplos práticos. Por que que consumir a mesma quantidade de kWh numa cidade dá um valor diferente da outra? Por que que às vezes economizar 5 kWh faz uma diferença de quase 30, 40 reais numa conta? Como isso? E então é a famosa faixas lá do ICMS, a faixa da CIP, que nem a gente já mostrou. Então amanhã vai ter exemplo para todo mundo. Então se você não quer perder esse conteúdo e também se você gosta de outros conteúdos aqui do canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Tem um botão para se inscrever, não sei se é desse lado ou desse lado aqui, só clicar nele, você está inscrito. Se você gostou desse tipo de conteúdo também, compartilha com seus amigos. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Aproveita e fala de cidade e estado você é, para facilitar, vocês viram que importa bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até o final e até amanhã com os exemplos. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau.